Fala pessoal, sou o Lucas Lima, analista da VG Research, e o intuito desse vídeo é a gente fazer uma breve retrospectiva sobre o ano 2022 e também falar um pouco sobre as perspectivas para o ano 2023, e isso tudo assim centrado no cenário macroeconômico. Então, começando aqui primeiro, né, falando sobre o que eu acredito que foi o principal tema, né, o grande tema do mundo no ano 2022, que foi a inflação, né? E aqui no Brasil não foi diferente. A inflação chegou a atingir o patamar de 12% no mês de junho e pressionou bastante ali o Banco Central brasileiro a elevar a taxa de juros para o patamar atual de 13,75%, né? Então, sem dúvidas aí, o grande tema do mundo no ano de 2022 foi a inflação. E aqui eu coloquei um gráfico um pouco diferente, né, do habitual que a gente vê aí quando é divulgado os dados de inflação, que ao invés de ser o dado ali de mês a mês, que é dado pelo IBGE, eu peguei aqui as expectativas de inflação, que são divulgadas pelo Banco Central, para os próximos 12 meses. E a gente pode ver o comportamento, né, dessas expectativas de inflação ao longo do ano de 2022. Então a gente vê aí que a gente começou ali o ano com as expectativas para os próximos 12 meses em torno de 5%, um patamar bem mais baixo do que a gente chegou a atingir ali no mês de julho, que foi o patamar de quase 9%. E a gente encerrou o ano aí numa perspectiva mais positiva, voltando aí para algo em torno de 5% para a inflação dos próximos 12 meses, né? Então, é interessante a gente olhar esse gráfico aqui, porque o mercado ele sempre tá olhando para frente, né? Então, é sempre bom a gente ver como está, né, a expectativa do mercado, sempre olhando para frente, né, para os próximos 12 meses em relação aos indicadores macroeconômicos, porque dados, né, que já foram divulgados, que representam o passado, muitas vezes não, não importam tanto. Então, falando um pouco aqui sobre a grande vilã, né, talvez aí uma das grandes vilãs da inflação de 2022, que foi a inflação de alimentos, né? Então, ela acumulou uma alta e chegou a atingir uma alta aí de quase 15% ali no mês de julho, que é quase aí o dobro ali do que a gente estava registrando na inflação média do Brasil. Então, a inflação de alimentos aí por grande parte do tempo, né, ao longo do tempo de 2022, ela ficou quase o dobro da inflação média aqui no Brasil. E ali no período de julho, agosto, setembro, essa inflação de alimentos ela foi a maior desde o início do Plano Real, ou seja, aí há 28 anos. Então é realmente uma inflação aí que pegou muito aqui no Brasil. E essa inflação ela é muito assim prejudicial porque ela pega ali principalmente, né, a inflação que pesa mais na cesta de consumo das famílias de baixa renda, né? Então é justamente aquela população que não consegue ter uma proteção ali da inflação, não consegue proteger o seu dinheiro da inflação, então ele é bastante corroído aí por esse processo inflacionário. Então essas pessoas aí de baixa renda, né, que tem uma grande parte dos seus salários, né, destinados à compra de alimentos, são as pessoas que mais sofrem com essa inflação de alimentos aí que disparou no ano de 2022. Então a gente tem aqui a explicação, né, para esse para esse acontecimento. A gente tem a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que impactou ali principalmente, né, o aumento do trigo. E quando o trigo, né, o preço do trigo ele sobe, ele afeta, né, como ele é matéria-prima para vários tipos de alimento, ele afeta, né, uma grande quantidade de produtos. E isso terminou sendo aí um dos motivos que afetou bastante a inflação de alimentos, essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Um outro motivo também foi a questão climática, que não foi muito favorável aí para diversos tipos de alimentos, e quando a gente tem o clima ali atrapalhando, né, a oferta desses produtos, essa oferta cai e a demanda ali se mantendo constante termina ali implicando em um aumento de preço, né? Então a oferta caindo porque o clima não é muito agradável e a demanda ali sendo mantida pelo consumidor tem que aumentar o preço para reequilibrar aí essa relação entre oferta e demanda.
E aqui falando sobre o mecanismo, né, que o Banco Central brasileiro teve para combater essa inflação que a gente acabou de falar, que é o instrumento de política monetária de elevação da taxa de juros. Então, o BC aí, o Banco Central brasileiro teve que elevar a taxa de juros aí de maneira expressiva também no ano de 2022. O Brasil chegou a ter aí recentemente até o maior juro real do mundo. O juro real aí quando a gente pega a taxa de juros e retira a inflação, né? Então, o Brasil aí encerrou o ano 2022 com a taxa de juros de 13,75%, que foi o patamar aí que o Banco Central achou ideal para ter um controle da inflação que ficou bem acima ali da meta do Banco Central. E aqui a gente olhando, né, como falei, é sempre importante a gente ter um olhar de expectativa e não só sobre o dado, né, que já foi divulgado e tudo mais. Então, assim como a gente viu ali as expectativas de inflação para os próximos 12 meses, é interessante, né, além de ver o patamar da Selic atual, a gente entender qual a expectativa do mercado para a taxa de juros nos próximos anos. E a curva de juros ela serve exatamente para isso, né? Então, a curva de juros ela é formada basicamente pelas taxas de juros que são pagas em diferentes vencimentos ao longo do tempo, né? Então, a gente pode, olhando para ela, a gente pode analisar o patamar de juros, né, que os agentes de mercado, do mercado financeiro, esperam da taxa de juros nos próximos anos, dado as condições atuais econômicas de um país. Então, essa curva de juros ela é dada, né, pelo mercado, né, é basicamente ali oferta e demanda do mercado, e o Banco Central ele tem pouca ou quase nenhuma influência sobre ela. Então, olhando aqui para a curva de juros, para o desempenho dela ao longo de 2022, a gente vê que todos os contratos ali, tanto do curto prazo, médio prazo e longo prazo, registraram uma alta expressiva. Então a gente tem ali o do contrato DI 2024, que representa ali janeiro de 2024, subindo 22% no ano, atingindo aí uma taxa de 13,40%. A gente vê o contrato de janeiro para 2031 também subindo aí 18%. E então todos os contratos aí, tanto de curto quanto de longo prazo, registraram alta expressiva. Isso basicamente a gente pode explicar pelo risco fiscal, que foi bastante alto aí no ano de 2022. A gente teve as eleições também trazendo uma grande volatilidade aí e risco para o país. Então a gente vê ali que após a eleição do atual presidente Lula e as discussões sobre a PEC de transição, a curva de juros também se estressou bastante, porque o cenário fiscal, né, a trajetória da dívida pública brasileira nos próximos anos, com as declarações do presidente eleito, ficou bastante comprometida, né, possivelmente aí seguindo uma trajetória nada saudável, e isso termina estressando muito a curva de juros e, consequentemente, isso afetou bastante a bolsa brasileira, porque quando essa curva de juros ela sobe, isso implica ali numa revisão de lucros para as empresas muito severa, porque a gente utiliza ali para avaliação de empresas o método, né, de fluxo de caixa descontado. Então, quanto maior uma taxa de juros no futuro, quando a gente está projetando ali os fluxos de caixa das empresas para encontrar o valor dela, quanto mais alta é uma taxa de juros no futuro, isso impacta, né, o valor da taxa de desconto no valuation, né? Então, uma taxa de desconto maior implica em um menor valor para as empresas. Então, por isso que quando a curva de juros está estressada, empresas principalmente ali do setor de varejo, de construção civil, que depende muito de uma taxa de juros, empresas de crescimento, de tecnologia, que tem um crescimento, tem um fluxo de caixa muito no futuro, terminam sofrendo bastante quando essas taxas estão em alta, né? Então acho que é importante a gente olhar aqui essa tabela, porque ela explica muito o que aconteceu no Brasil no ano 2022 e com diversas ações, diversos setores aí da Bolsa Brasileira. Isso por conta, como eu falei, do risco fiscal elevado aqui no país. Quanto maior o risco, né, fiscal, quanto maior o risco, né, do Brasil aí, do governo não conseguir pagar suas contas, maior o risco do país, maior a taxa de juros, maior
a inflação e tudo mais. Falando aqui agora um pouco sobre o Boletim Focus, que é um relatório que é divulgado semanalmente pelo Banco Central com as expectativas de mercado para vários indicadores macroeconômicos, a gente consegue ver aqui a dinâmica que eu já mostrei do IPCA ao longo de 2022, né, que começou ali na casa dos 5%, terminou estressando bastante ali na metade do ano, mas terminou encerrando aí com um tom até mais positivo, apesar de ainda estar no alto patamar. E quando a gente olha para 2023, a dinâmica de expectativa de inflação, que é essa linha mais roxa e vermelha, ela começou aí a expectativa de alta desde o começo do ano. E quando a gente olha ali para o mês de agosto, setembro, outubro, essas expectativas até cederam um pouco de inflação para 2023 e registraram ali uma estabilidade. Só que com a eleição do E aqui a gente pode ver essa mesma dinâmica, né? As expectativas do mercado em relação à taxa de juros para o ano 2023 e para o ano 2024, ela começaram a mudar ali com o resultado das eleições, em novembro e em dezembro. Então a gente tinha basicamente uma estabilidade ali em relação às expectativas de juros para esses anos, só que com todo o resultado ali da eleição e as novas discussões sobre o teto de gastos e o cenário fiscal brasileiro, o mercado ele começou a revisar para cima a taxa de juros em 2023 e 2024. E aquela discussão que a gente tinha bem forte, né, de uma redução até expressiva da taxa de juros no ano 2023, ali a partir do mês de junho, ela começou a se dissipar muito. Então, o mercado ali que projetava queda nos juros em 2023 começou até em um certo momento ali da discussão sobre a PEC da transição projetar uma alta de juros acima do patamar atual de 13,75%. Então, a gente vê aí como essa discussão sobre o risco fiscal, sobre a dívida pública brasileira, ela mexe ali com as expectativas de um mercado e termina afetando bastante a bolsa de valores. Olhando agora para o resultado do Produto Interno Bruto brasileiro no ano 2022, a gente chega aqui ao indicador macroeconômico que foi até positivo para o Brasil no ano 2022, que teve um resultado aí nos últimos trimestres acima do que o mercado esperava, muito por conta ali da contribuição do setor de serviços, que retomou de maneira forte, e a gente sabe aí que o setor de serviços corresponde ali por cerca de 70% do nosso produto interno bruto. Então essa retomada aí do setor de serviço pós-pandemia veio bastante forte no ano 2022 e também ali os investimentos produtivos no Brasil contribuíram bastante para esse crescimento do PIB ao longo do ano. Então, considerando ali esses investimentos produtivos, investimentos privados, considerando também as reformas que houve no Brasil nos últimos anos, a reforma trabalhista, também a liberalização da terceirização, que reduziu ali algumas burocracias, os marcos regulatórios, a reforma da Previdência. Então, são algumas reformas aí que a gente vê que começam a contribuir para o crescimento do Brasil também. Então, a gente vê aí que o PIB ao longo do ano 2022 foi um dos indicadores aí que a gente pode puxar como até positivo para o desempenho do Brasil. E aqui a gente pode ver justamente esse ponto que eu citei, né? Que o Produto Interno Bruto brasileiro ao longo de 2022 ele ficou bem acima ali do que o mercado esperava, principalmente no começo do ano 2022. Então, olhando aqui para as expectativas do mercado divulgada pelo Boletim Focus, a gente consegue ver na linha azul que o mercado ali esperava um crescimento muito baixo do Brasil no ano 2022,
ali no mês de janeiro, de fevereiro e de março, cerca aí de 0,5% apenas de crescimento. Só que ao longo do ano, com os dados saindo, o mercado começou a revisar de maneira bem expressiva ali o produto interno bruto brasileiro ao final de 2022. Então a gente vê aí que saiu de 0,5% para o atual patamar ali de 3% de crescimento do PIB. Então os dados que vieram ali de serviços e outros setores surpreenderam positivamente o mercado e o mercado foi forçado ali a revisar para cima de maneira expressiva o PIB ao longo do ano 2022. Só que olhando ali para o futuro, né, o ano 2023, a gente consegue ver que as expectativas do PIB tiveram um desempenho bem diferente, foi de redução de crescimento para 2023, principalmente ali até meados de agosto e de setembro, e uma melhora ali nas expectativas quando a gente olha para os últimos meses do ano 2022. Aqui a gente tem muito, né, o fator, né, que a taxa de juros do Brasil no atual patamar de 3,75%, ela ainda vai afetar muito ali a atividade econômica. A gente sabe aí que a taxa de juros ela tem um período ali de defasagem, né, para realmente chegar na economia, para realmente afetar a economia. Então esse patamar que a gente está vendo atualmente ainda vai afetar a economia brasileira, desacelerando um pouco. Então o ano 2023 aí, por conta dessa taxa de juros ainda elevada, a inflação também ainda elevada, a gente deve ter um fraco desempenho aí da economia brasileira, né? Então esse é um ano de baixo crescimento, até porque quando a gente olha para o desempenho econômico dos principais países do mundo, o ano 2023 ele também vai ser um ano bem desafiador, né? Os países aí, os principais países do mundo subiram suas taxas de juros para lutar contra a inflação e o resultado aí de uma taxa de juros mais alta nesses países vai ser recessão em alguns países do mundo, que deve também respingar aqui no Brasil, obviamente. Então, um desempenho econômico mais fraco no mundo também vai afetar o nosso crescimento econômico aqui para o ano 2023. Quando a gente olha para a taxa de desemprego, acho que é outro indicador aí que dá para tirar como positivo aqui no ano de 2022. E aqui a gente tem também a influência da reforma trabalhista, que eu citei, da liberalização da terceirização, que foi ali a redução, né, de demandas, né, de necessidades que as empresas ali precisavam ter junto com a justiça do trabalho na hora da contratação e etc. E isso ajudou muito ali também no emprego. Então a gente viu aí a taxa de desemprego do Brasil ao longo de 2022 registrando uma queda bastante importante, saindo ali do patamar de 11% para o atual patamar aí de 8%. Então a gente dá para tirar aí como um dado positivo também em 2022. E para resumir aqui o nosso ano de 2022, acho que dá para dizer aí que o grande tema foi realmente a inflação. Então, os principais países do mundo atingiram taxas recordes de inflação. E para combater isso, os bancos centrais adotaram aí uma política monetária mais restritiva, elevando a taxa de juros. O Brasil aqui não foi diferente, né? A gente também teve uma briga contra a inflação. Encerramos aí o ano com a inflação de quase 6%, acima da meta do Banco Central, uma taxa de juros bastante elevada, de 13,75%. O desemprego foi aí o ponto positivo que citei, que registrou aí uma queda importante. E o crescimento econômico em torno de 3% aí que a gente deve ter para 2022, também foi algo aí que dá para considerar como positivo para o nosso ano. E olhando para as expectativas, né, para o ano agora de 2023, vai ser um ano de incertezas, principalmente ali em relação à trajetória da dívida pública brasileira. Então a gente ainda deve ter muita discussão aí sobre isso, com o governo agora eleito e tomando as suas primeiras atitudes em relação aos seus programas, às suas promessas. Então a gente vai discutir muito ainda a trajetória da dívida pública brasileira, os riscos fiscais, né, que ainda estão bem elevados. Então, isso leva também a uma taxa de inflação mais alta e os juros também que deve permanecer mais alto aí por um período mais longo de tempo, né? Então, a gente provavelmente até tem uma redução de juros em 2023, caso essas discussões em relação ao risco ao teto de gastos, né,
e a uma trajetória de dívida pública mais saudável melhore, a gente pode até ter uma redução da taxa de juros agora no ano 2023, mas tem que ficar bem atento aí, porque os juros devem permanecer ainda alto mesmo assim, mesmo que ocorra algum tipo de redução, ainda vai permanecer alto e afetando ali a atividade econômica. E com isso a gente deve ter um baixo crescimento aqui do PIB no Brasil no ano 2023. E para resumir assim, de maneira geral no mundo, sai um pouco o tema de inflação e entra o tema de recessão. Então deve ser um tema aí de discussão mais forte agora em 2023, com os bancos centrais aí elevaram suas taxas de juros e a gente vai ver agora o reflexo dessa elevação da taxa de juros na atividade econômica dos principais países, aqui também no Brasil, e que deve ser aí de um baixo crescimento tanto para o Brasil como no mundo como um todo. Então, pessoal, é isso. Eu convido vocês a conhecer o nosso plano VGVIP, as nossas recomendações agora para o ano 2023, né? O que a gente está fazendo, o que a gente espera aí para o ano, as nossas principais apostas aí para o ano. Então, convido todos vocês a conhecer aí o nosso plano VGVIP. Então é isso, pessoal. Até a próxima.